A névoa vai levantar a mensagem que o inimigo não quer que você ouça. Parte 1. Um aviso urgente de Deus. Para você. Não ignore este sinal. Irmão, irmã em Cristo, pare exatamente o que você está fazendo. Uma interrupção divina acaba de rasgar a sua rotina comum, colocando esta mensagem de vida ou morte bem diante dos seus olhos. Não encare isso como um mero acidente em seu feed ou mais um vídeo na internet. Na nossa fé, sabemos perfeitamente que nada acontece sem a permissão de Deus Pai. O momento em que o seu dedo tocou a tela do seu celular agora marca a fronteira brutal entre continuar apenas sobrevivendo na escuridão ou dar um passo direto para uma realidade totalmente diferente. Eu peço que você não ignore isso e não fuja da frequência de amor e urgência que envolve este espaço sagrado. O aparecimento deste aviso vermelho brilhante na sua tela é uma convocação urgente, enviada diretamente ao escolhido, no momento mais exaustivo e absoluto do seu destino. Nosso Senhor conhece o limite das suas forças. Ele viu quando você achou que não ia mais aguentar. Se você se recusar a enfrentar isso agora mesmo, a única porta para a salvação baterá e se fechará para sempre, deixando a estrada à frente submersa em um tormento infinito. A cruz invisível e as madrugadas em claro. Olhe direto para a verdade amarga que tem corroído a sua mente todas as noites. Quantas madrugadas você já passou em claro, olhando para o teto do seu quarto, sentindo um nó na garganta que simplesmente não desce? Quantas vezes você já chorou em silêncio, apertando o seu santo terço entre os dedos, suplicando a intercessão de Nossa Senhora, porque o peso da sua cruz parecia esmagar o seu peito, aquela sufocação invisível, o sentimento de estar se debatendo em um pântano de becos sem saída, os esforços extremos que só geram um silêncio assustador. Tudo está se tornando pior e mais perigoso do que nunca. Você trabalha duro, se doa pela sua família, tenta ser um bom católico, participa da Santa Missa, e ainda assim, as portas parecem bater violentamente na sua cara. A vida financeira aperta, os relacionamentos se desgastam e o desânimo tenta roubar a sua esperança. Mas preste muita atenção, isso não é apenas azar ou uma exaustão física comum. Não é só o cansaço do dia a dia. O ataque à sua mente, o que você está enfrentando, é um bloqueio cruel e vicioso, direcionado diretamente ao seu sistema nervoso e às suas raízes espirituais. Uma espessa parede de névoa colocada para arrancar todo o poder inerente do escolhido. O inimigo odeia a luz que você carrega. Ele odeia o plano que o Criador desenhou para a sua vida. Por isso, cada desejo, cada gota de sua perspicácia está sendo drenada até a última gota de energia para forçar uma grande alma a provar o fracasso e se render ao destino. Eles querem que você se sinta pequeno, que duvide do amor de Deus, que acredite que as suas orações não estão passando do teto. A tática das trevas é criar uma nuvem de confusão tão espessa que você perca a direção e solte a mão de Cristo. O despertar do escolhido. Mas bem neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, relaxe os seus ombros, respire fundo e trave os seus olhos em cada linha desta mensagem. Não deixe que nenhum ruído de fundo, nenhuma notificação, nenhum pensamento de dúvida atrapalhe esta recepção sagrada. Este domingo é a hora do acerto de contas. O ponto de ruptura final para esmagar permanentemente todas as correntes que aprisionaram a sua alma por tanto tempo. Deus não desperdiça o seu sofrimento. Cada dor e cada lágrima seca no escuro cumpriram a sua missão feroz e esculpidora. Assim como o ouro é provado no fogo, a sua alma foi forjada na dor. A névoa neurológica que te paralisava está agora tremendo violentamente e desmoronando diante da intensa frequência vibracional da verdade. Você, como escolhido, não é mais a versão fraca, forçada a se curvar em resignação.
mas está agora recebendo uma energia radiante e crescente fluindo de volta para cada neurônio, lavando todos os bloqueios e reativando o seu poder supremo. A sua vitória já foi escrita pelas mãos furadas de pregos de Jesus Cristo. Não saia daqui. Não deixe que o medo te cegue para a cura que está sendo derramada agora mesmo sobre as suas feridas. O milagre de Deus começou no seu coração. E o maior segredo sobre a sua libertação está prestes a ser revelado na próxima etapa desta jornada. Parte 2. Deus está te preparando. O segredo oculto por trás do seu cansaço. A culpa falsa e o silêncio esmagador. Deixe que esta verdade ressoe fundo no seu peito agora mesmo. Porque o que está acontecendo dentro de você não é, de forma alguma, sem sentido. Por muito tempo. Um tempo que talvez tenha drenado as suas últimas gotas de esperança. Você carregou silenciosamente um peso invisível que ninguém ao seu redor conseguia entender. Olhe para trás, para os dias que se passaram, e encare de frente a exaustão que cerca o seu ser. Não estamos falando do cansaço de um corpo que dormiu pouco, nem do estresse comum do trabalho pesado. É o cansaço brutal de uma alma que sabe muito bem que nasceu para a grandeza de Deus, mas se vê forçada a encolher-se em uma realidade sufocante. Há quanto tempo esse tormento dura? Você acordou em incontáveis manhãs com um peso extremo. Uma sensação asfixiante como se uma névoa espessa estivesse estrangulando cada pensamento seu. Você conhece o seu verdadeiro potencial. Sente o poder, a criatividade e a luz que nosso Senhor plantou no seu coração. Mas, toda vez que você tenta dar um passo à frente, toda vez que estende a mão para tocar o destino que Deus preparou, alguma força invisível te puxa para trás violentamente. Você assiste as pessoas ao seu redor, pessoas que não carregam grandes aspirações, que muitas vezes nem sequer dobram os joelhos para rezar, passarem facilmente por portas que batem e se trancam bem na sua cara. Essa contradição é tão cruel que começou a semear o veneno da dúvida nas raízes da sua alma. Nas noites mais silenciosas, quando restam apenas a escuridão e os seus suspiros, essa sua mente foi torturada por milhares de perguntas. Será que eu não sou bom o suficiente? Fiz algo de errado? Será que todas as minhas orações, todos os meus esforços para viver honestamente e todas as minhas idas à missa foram esquecidas pelo céu? Você rezou até a sua voz ficar rouca. Trabalhou 100 vezes mais que uma pessoa comum e manteve o seu coração puro em um mundo cheio de esquemas maldosos. Mas o único resultado que você colhe é a estagnação. Um ciclo infinito de becos sem saída, a marca da restrição e o puxar da flecha. Mas ouça isso com muita atenção e permita que cada uma destas afirmações seja gravada nas camadas mais profundas do seu coração. Essa estagnação, esse beco sem saída absoluto, não é um castigo de Deus. Definitivamente não é prova de fraqueza ou de que você foi abandonado pelo Criador. A realidade, meu irmão, minha irmã, é exatamente o oposto. O que está acontecendo com você é precisamente a marca da restrição, um fenômeno espiritual que só aparece bem à beira do maior ponto de virada na história da sua vida. Essa restrição não é o fim, é uma compressão extrema. Imagine o arco de um guerreiro, como uma flecha destinada a voar com um impacto devastador. Ela deve ser puxada para trás, esticada tão intensamente que parece que a corda do arco está prestes a arrebentar. Quanto mais para trás a flecha é puxada, mais aterrorizante e poderosa será a propulsão para a frente. Cada porta fechada, cada atraso, cada humilhação silenciosa que você suportou no seu trabalho ou na sua família, não foi para te destruir. Tudo isso formou um reator que está concentrando o poder do escolhido, preparando-o para uma explosão irreversível de graça. O deserto de São José do Egito. Olhe para a história dos grandes homens de Deus, e você se verá neles. Ninguém que carrega um destino divino grandioso jamais caminhou direto do sonho para o trono,
sem antes passar pelo vale da espera e do sofrimento. Lembre-se de José do Egito, um verdadeiro escolhido, que desde muito jovem via visões magníficas queimando em sua mente, reveladas pelo próprio Deus. Mas o que veio logo após esse sonho? O buraco escuro da traição de seus próprios irmãos. Anos esquecido em uma prisão fria. Calúnias terríveis e um silêncio divino, prolongado ao ponto do desespero. Mas entenda, aquela prisão não foi uma rejeição de Deus. Foi a sua plataforma de lançamento, a Sagrada Escritura. No Salmo 105, Shujou gravou uma verdade chocante sobre esse período de estagnação de José, até que se cumprisse a sua profecia. A palavra do Senhor o provou. A espera cruel que você está vivendo é precisamente essa provação. A promessa foi dada a você. O destino já foi selado pelo Espírito Santo. Mas o seu ser precisava ser forjado no fogo da paciência extrema para que as impurezas do mundo caíssem completamente por terra. Se o sucesso tivesse chegado facilmente nos anos anteriores, você teria se despedaçado, incapaz de suportar o peso da glória que Deus reservou para você. Aquela parede invisível de fumaça não está lá para bloquear o seu caminho, mas para treinar você, o escolhido, a enxergar através da escuridão, cultivando uma compostura absoluta antes de assumir o seu lugar. Um segredo chocante está para ser revelado. É por isso que a exaustão recente tem sido tão horrenda. As forças das trevas sabem exatamente quem você é e a missão que você carrega. O inimigo nunca gasta munição atacando alvos vazios. Ele derrama toda a sua força para bloquear os trens que carregam os maiores tesouros do céu. Os ataques implacáveis à sua mente. Os dias intermináveis de desorientação. O peso arrastando os seus pés. Tudo isso é a prova mais clara de que você está perto demais da fronteira do seu milagre. Você carrega uma frequência que ameaça diretamente o mal. E como eles não podem destruir esse poder, pois ele vem de Deus, só lhes restou um método: criar interferência para que você duvide de si mesmo. Mas não respire aliviado ainda. Não pense que a batalha terminou só porque você entendeu isso. Para que a libertação aconteça, há uma verdade chocante. Um segredo perturbador sobre como exatamente o inimigo tem causado essa dor física em você, que precisa vir à luz. Há uma tática cruel operando dentro da sua biologia agora mesmo. E o que você vai descobrir na próxima parte mudará para sempre a forma como você enxerga a sua mente e a sua conexão com Deus. Parte 3. O verdadeiro inimigo e o ataque ao templo do Espírito. A mentira mais cruel que já te contaram. Aquele jogo sujo de manipulação que o inimigo tem feito com a sua mente termina oficialmente aqui. Este domingo não vai passar como um dia comum no calendário. O universo e o céu declararam o fim do seu ciclo de provações. As engrenagens do destino se encaixaram no lugar certo. E cada lágrima derramada naquele quarto escuro, cada grito não dito, e cada frustração por ter que assumir o papel de fracassado perante os outros, tudo isso foi registrado por Deus. Tudo isso está se transformando agora em uma fortuna maciça de riqueza espiritual e bênçãos prontas para invadir a sua realidade. Mas antes que esse poder abale a terra, arranque de uma vez por todas o manto de vítima e tire os rótulos de fracasso que este mundo tentou colar em você. Você não ficou para trás. Você não está no caminho errado. Todo esse tempo em que você caminhou pela névoa fria foi uma preparação milimétrica para um salto gigantesco de fé. A fornalha foi apagada e a espada foi afiada à perfeição. A restrição cumpriu a sua missão e agora é o momento de explodir em uma aceleração que força nenhuma neste mundo poderá parar. E é exatamente no momento em que esse poder está prestes a explodir que uma verdade chocante precisa ser trazida à luz para desamarrar completamente o último nó que te prende. Leve essa chama de consciência que acabou de ser acesa no seu coração e dê um passo mais fundo na verdadeira causa de toda essa estagnação. Você já se torturou por tempo demais.
É hora de acabar com esse jogo cruel de culpa que você impôs a si mesmo. O ataque à biologia. Não à alma. Encare de frente esta dura verdade à obscuridade que você está suportando. A sensação pesada, como se uma rocha estivesse pressionando cada neurônio seu, sempre que você tenta pensar ou tomar uma decisão. Isso não é absolutamente uma falha de caráter. Isso definitivamente não é prova de fraqueza espiritual ou falta de fé em Deus. Por muitos anos, julgamentos invisíveis plantaram uma crença venenosa e tóxica na sua cabeça. Eles fizeram você acreditar que, se você reza o terço e não vê uma resposta imediata, é porque você não foi sincero o suficiente. Que se você tenta se concentrar na missa ou na adoração e a sua mente continua caótica e turbulenta, é porque você está em pecado ou não sabe se entregar a Deus. Que se você continua tomando as decisões erradas nos momentos de confusão, é porque a sua intuição e a sua fé secaram. Você acreditou nessas mentiras cruéis. Você se puniu com milhares de perguntas agonizantes no escuro, achando que não era digno do amor de nosso Senhor. Mas preste muita atenção. Ó, escolhido de Deus, o verdadeiro inimigo nunca ataca a sua alma diretamente. O mal não é tolo. Ele sabe perfeitamente que a sua alma é feita de um material divino e indestrutível, lavada e selada desde o seu batismo. Como ele não pode tocar na sua alma? Ele lança um ataque 1000 vezes mais malicioso e sofisticado. Ele ataca a sua biologia diretamente, mirando no templo do Espírito Santo, que é o seu sistema nervoso, a rádio divina e a estática do pânico. Não vá embora agora, porque o que está prestes a ser revelado mudará para sempre a forma como você vê o seu próprio ser. O problema central não está na sua fé, mas no receptor dentro da sua forma física humana. Deus te deu uma máquina neurológica magnífica, um cérebro originalmente desenhado para operar como uma antena transcendente, recebendo constantemente os sinais, as visões e a orientação direta do céu. Quando você era criança, esse receptor era perfeitamente limpo. Tudo o que você sentia era nítido. A sua intuição era precisa. E a criatividade fluía sem esforço porque ambos os hemisférios do seu cérebro operavam em sincronia, criando um escudo de luz impenetrável. Mas então, este mundo moderno e caído desabou sobre você. Uma máquina colossal começou a operar com o único propósito de destruir esse estado de pureza. As pressões sufocantes para sobreviver, para pagar as contas no fim do mês. Os medos invisíveis que empurram goela abaixo todos os dias. A corrida sem fim para competir no trabalho e os inúmeros traumas que você nunca teve tempo de curar. Tudo isso se combinou para criar um ataque químico dentro do seu próprio corpo. O cortisol, o hormônio do estresse e do medo, foi bombeado continuamente para a sua corrente sanguínea. Ao longo dos anos, essa substância tóxica corroeu lentamente as vias de conexão no seu cérebro, erguendo uma parede espessa de névoa neurológica. Essa névoa sufocou a sua glândula pineal e entupiu o fluxo dos neurônios responsáveis por receber a intuição divina. Ela forçou a sua mente a abandonar a frequência dos milagres e despencar violentamente para a frequência da sobrevivência. Imagine uma grandiosa estação de rádio que transmite continuamente uma música maravilhosa de prosperidade, cura e a orientação perfeita que Deus tem para você. Essa fonte de transmissão nunca parou, nem por um único segundo. O Criador nunca virou as costas ou deixou de te abençoar. Mas o rádio dentro da sua mente ficou preso em um canal cheio de estática de pânico. E, como você só consegue ouvir esse chiado ensurdecedor e perturbador? Você se engana achando que a música da sua vida acabou. Você carrega uma ferida física no seu sistema nervoso, mas está tentando usar a culpa espiritual para curar. Esse é o maior e mais cruel equívoco que o mundo usou para te enganar. A sua mente não está quebrada. Ela está apenas coberta pela névoa de uma batalha que você nem sabia que estava lutando. O chamado urgente para a limpeza do templo
Essa verdade nasceu para te libertar de todas as correntes da autoculpa, a sua capacidade de enxergar o futuro, a sua sabedoria aguçada e o poder magnífico do escolhido ainda estão intactos aí dentro. Eles não desapareceram e nunca foram roubados. Eles estão apenas soterrados debaixo da lama do estresse neurológico, para pisar na vida grandiosa que te espera. A sua missão principal não é tentar buscar um milagre externo, mas sim limpar e renovar completamente a sua mente. E o milagre é este: nosso Senhor nunca expõe uma ferida sem trazer junto o remédio. Neste exato momento, enquanto você absorve cada raio de energia desta mensagem, o processo de expulsar essa estática já foi ativado. Você consegue sentir o alívio se espalhando lentamente pelo seu peito. Percebe que a sua respiração parece estar mais funda, soltando aquela pedra invisível que pesava nos seus ombros. Esse é o sinal biológico de que os seus neurônios estão reagindo à verdade, e a verdade sempre carrega a frequência mais alta, derretendo a névoa dentro de você agora mesmo. Mas preste muita atenção. Cuidado. Não suspire aliviado achando que o trabalho acabou. As velhas barreiras vão tentar fazer de tudo para te puxar de volta. A sua mente lógica e ferida vai sussurrar palavras de dúvida, dizendo para você rolar a tela, fechar este vídeo e voltar para aquele ciclo de dor que você já conhece. E é aqui que você precisará de uma ação violenta e física para romper a inércia. Na próxima etapa, você terá que declarar uma ordem para o universo. Um comando que mudará tudo. Prepare-se. Parte 4. A limpeza do templo e o voto de prontidão. O contra-ataque do inimigo, mas tome muito cuidado agora. As velhas barreiras vão tentar fazer de tudo para te puxar de volta para o abismo. A sua mente lógica, ferida e exausta pelas provações, pode estar tentando sussurrar palavras de dúvida neste exato segundo, te incentivando a rolar a tela, passar para o próximo vídeo e voltar para aquele ciclo familiar e doloroso de sofrimento. O inimigo odeia quando um filho de Deus descobre a verdade sobre a sua própria identidade. Ele quer que você pense: ah, isso é só mais uma mensagem na internet. Nada vai mudar. Não permita que isso aconteça. Não feche essa porta que o Espírito Santo acabou de escancarar diante de você. Este momento exige uma resolução que venha das profundezas absolutas do seu ser, para quebrar completamente o hábito da procrastinação, essa paralisia espiritual que tem te mantido refém, e cravar essa mudança na sua realidade física. Uma ação prática precisa acontecer imediatamente. A nossa fé não é feita apenas de sentimentos passivos. A fé exige uma resposta concreta. É exatamente como o amém que dizemos no momento da Santa Comunhão. Ele precisa ser dito com a boca, com o corpo e com toda a convicção da alma. O comando de fé e a retomada do templo. Use as suas próprias mãos para digitar nos comentários abaixo estas 4 palavras de energia e fé absolutas. Estou pronto para receber. Preste muita atenção. Esta ação não é um joguinho sem sentido de redes sociais. Não é um mero truque de internet. É um compromisso grandioso diante do céu. É um comando retumbante, transmitido direto para o seu sistema nervoso, sinalizando para cada célula do seu corpo que a névoa foi finalmente perfurada e que a porta para receber a frequência mais alta da graça de Deus foi oficialmente aberta. O ato de digitar essas palavras com as suas próprias mãos é o momento sagrado em que você arranca de volta o controle do seu próprio receptor das garras do medo e das trevas. Faça isso agora mesmo. Desça até os comentários e digite: estou pronto para receber. Deixe que a energia da sua prontidão vibre poderosamente pelo espaço, afirmando que o seu corpo é um templo vivo e que a sua mente está preparada para a cura milagrosa que se aproxima. O alerta e a promessa sagrada não saia daqui. Se você assistir até o fim, você vai entender por que continuar ouvindo isso. É literalmente uma questão de vida ou morte para o seu destino.
Limpar a parede de névoa neurológica e expulsar essa estática de cortisol que bloqueava as suas orações é apenas o primeiro degrau. Não ouse respirar aliviado ainda, pois a verdadeira batalha pela sua coroação está apenas começando. Uma vez que o receptor do seu templo interior estiver limpo, a verdadeira quietude poderá finalmente emergir. E é precisamente nessa quietude sem limites que o maior segredo da humanidade, a arma divina, que todas as grandes figuras e santos da nossa história usaram para construir obras magníficas e superar o impossível, pode ser totalmente transmitido a você. A próxima parte deste aviso vai revelar uma verdade ainda mais chocante. Um projeto secreto, um plano dos grandes, que foi escondido por milhares de anos, justamente para proteger almas como a sua, que carregam um destino divino e um chamado inegável de Nosso Senhor. Você acha que Deus tem estado em silêncio porque te esqueceu? A verdade por trás do silêncio de Deus vai abalar as estruturas de tudo o que você achava que sabia. Não deixe que nenhuma distração roube esta chave final. Porque, uma vez que essa fronteira for cruzada, não haverá mais volta para a mediocridade, para a escassez ou para a dor. Parte 5. O silêncio de Deus e o segredo do profeta Elias. O mergulho no sagrado e a falsa ilusão do barulho. Assim que essas palavras de fé e prontidão forem gravadas, uma onda de vibração perfura oficialmente a névoa, levando você direto ao espaço mais sagrado do seu ser para receber integralmente o projeto dos santos e dos grandes escolhidos. Sinta a força da vida descendo pela sua espinha agora mesmo. A porta está aberta e todas as defesas racionais e céticas caíram por terra. Agora é o momento de cavar fundo no núcleo absoluto do segredo, de enxergar através do truque mais cruel que as forças invisíveis usaram para vendar os seus olhos e sufocar a voz magnífica dentro de você. O escolhido, saiba que você não está sozinho nesta batalha sufocante, absolutamente não. Olhe para trás, para toda a extensão da história da humanidade e da nossa Santa Igreja. Ninguém que carrega um destino divino e brilhante nos ombros conseguiu evitar ser empurrado para as profundezas absolutas da quietude e da mais extrema perplexidade. O mundo lá fora tenta constantemente nos fazer uma lavagem cerebral, com uma ilusão muito cruel a de que a grandeza precisa ser barulhenta. Eles nos ensinam que a voz do universo, a resposta de Deus Pai, deve vir em sinais estrondosos de trovão, em milagres cegantes que caem do céu bem diante dos seus olhos, ou em vitórias ferozes, no meio dos aplausos de dezenas de milhares de pessoas. E, exatamente porque você acreditou nessa ilusão, você forçou os seus olhos e apurou os seus ouvidos, procurando por sinais barulhentos do céu em meio a uma vida cheia de tempestades. Você esperou por um estrondo. Você esperou que Deus desse um empurrão violento e mudasse a sua vida da noite para o dia. Mas tudo o que você recebeu em troca foi o silêncio, a caverna e o desespero de Elias. Foi exatamente esse silêncio que quebrou a sua vontade. Foi esse silêncio que te fez chorar na cama e acreditar que você tinha sido abandonado por Nosso Senhor. Mas preste muita atenção a esta verdade chocante. Os grandes heróis da fé nunca encontram o seu destino no barulho. A verdade de Deus sempre opera de uma maneira totalmente oposta à mentalidade das massas. Vamos voltar no tempo, retornando ao momento mais sombrio do profeta Elias. Um homem de poder magnífico, um verdadeiro escolhido de Deus, mas que teve um momento em que estava tão drenado de suas forças que teve que fugir para as profundezas de uma caverna. Tremendo de medo, desesperado, isolado e implorando a Deus para que tirasse a sua vida. Ele também caiu no exato mesmo beco sem saída em que você se encontra agora. Ele estava exausto. Ele achou que tudo estava acabado. E então, naquela montanha sagrada, o Criador demonstrou a maior lição sobre como o poder supremo se comunica de verdade. Um vento forte e impetuoso rasgou as montanhas e quebrou as pedras. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento,
Houve um terremoto que abalou o núcleo da Terra. Mas ele não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo devorador. Mas o poder magnífico de Deus ainda não estava no fogo. E então, logo após todo aquele caos violento, a Bíblia Sagrada, no primeiro livro dos Reis, Reis 19, registrou o momento que mudou toda a história. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa suave, uma voz mansa e delicada. A brisa suave, veio que sai. Uma brisa suave. Um som tão sutil, tão minúsculo, tão silencioso que, sem um receptor neurológico completamente vazio, purificado e em paz, ninguém neste mundo poderia ouvi-lo jamais. A verdadeira iluminação nunca vem de gritos. O destino que Deus escreveu para você nunca se anuncia com sirenes tocando. A resposta para cada beco sem saída. O mapa que leva ao trono da sua prosperidade e paz familiar. Tudo isso está sendo continuamente transmitido a você através das vozes mansas e delicadas da sua intuição, dada pelo Espírito Santo. Neste ponto, o véu de segredo caiu completamente por terra. Pense comigo se a voz que vai mudar a sua vida é um sussurro suave de Deus. O que o inimigo precisaria fazer para te impedir de ouvi-la? Mas não respire aliviado ainda. Não cante vitória antes da hora. Se o inimigo não pode destruir a voz de Deus, ele criou uma arma de destruição em massa, operando na sua rotina, no seu trabalho e no seu celular todos os dias, apenas para te ensurdecer. A revelação chocante sobre como o mundo moderno foi projetado para bloquear essa brisa suave virá a seguir. Parte 6. A distração do mundo e a lei espiritual da caridade. A arma do ruído e a névoa do mundo. Agora que o véu do segredo caiu completamente, você consegue entender por que o mundo moderno teve que criar um volume tão maciço de pressão, estresse e medo, os inimigos da sua glória. Aquelas forças espirituais, sombrias que querem te aprisionar em uma mediocridade permanente. Conhecem o projeto dos grandes muito bem. Eles sabem que nunca terão poder suficiente para desligar o sussurro amoroso do Criador. Eles não podem, de forma alguma, arrancar o destino divino que foi soprado sobre você. Nenhuma força do inferno pode ofuscar a luz que foi predestinada para esta sua vida. E é exatamente porque eles não podem desligar a fonte, porque eles não podem calar a voz de Deus que só lhes restou um único truque, sujo e covarde, fazer barulho no seu receptor. A estática do pânico e o isolamento acústico. Pense nas lutas que você enfrenta todos os dias. Eles usam o cansaço do seu trabalho, as contas que não param de chegar e as comparações tóxicas da sociedade para criar o cortisol químico, entupindo o seu cérebro para produzir uma estática chocante e perturbadora. Eles enchem a sua mente com o pânico de como colocar comida na mesa, a ansiedade esmagadora sobre o amanhã, a inveja, a fofoca e os medos ilusórios. Todas as tempestades, todos os terremotos e todos os incêndios deste mundo moderno servem a um único propósito: abafar a voz mansa e delicada da intuição que o Espírito Santo tenta te entregar. A parede de névoa neurológica que você está carregando com tanto peso não é uma coincidência. É uma arma de insonorização perfeita. Um isolamento acústico criado pelo mal. Essa névoa te prende em um quarto escuro, inundado com o ruído de fundo do desespero, drenando a sua força vital, enquanto você ouve apenas um barulho sem sentido. E a maior tragédia é que a chave mestra para a sua vitória está sendo sussurrada bem no seu ouvido neste exato instante. Mas, por causa desse barulho do mundo, você não consegue agarrá-la. A promessa da chave mestra: não vá embora, mas não saia daqui. Pelo amor de Deus, não permita que nenhuma distração, nenhuma notificação do seu celular interrompa este momento sagrado. A próxima parte revelará a coisa mais importante de todas, a única chave,
Um método neurocientífico combinado com a lei divina para você remover instantaneamente todo esse ruído, demolir a parede de névoa e recuperar a clareza absoluta do seu cérebro. Se você assistir até o fim, você entenderá por que redefinir esse receptor pode acontecer em um piscar de olhos, sem a necessidade de décadas de sofrimento e penitência. Tudo está se aproximando da beira da explosão, e a maior solução está prestes a ser entregue diretamente nas suas mãos. A lei espiritual da caridade, o seu voto de ação. No entanto, antes que essa chave definitiva seja entregue a você, há uma lei espiritual dura, mas incrivelmente justa, que o escolhido é obrigado a executar agora mesmo. Nosso Senhor nunca derrama a sua água viva em um vaso fechado. A energia da cura e da graça só explode verdadeiramente quando é colocada em circulação. Você não pode guardar esse despertar egoístamente só para você. Neste exato momento, enquanto você me ouve, existem outras almas lá fora, talvez até na sua própria família ou no seu círculo de amigos, que estão se afogando no pântano da névoa neurológica. Há pessoas chorando em silêncio, sentindo-se abandonadas por Deus, torturando-se exatamente como você estava fazendo ontem. Eles estão desesperados por um sinal, por uma corda de salvação para não afundarem no fundo profundo do desespero. Portanto, neste exato momento, transforme o seu próprio despertar em uma ação física e poderosa de caridade cristã. Clique no botão de compartilhar deste vídeo e envie-o imediatamente para alguém, ou para as pessoas que a sua intuição, guiada por Deus, disser que mais precisam dessa salvação. Não hesite. Não ache que as pessoas vão rir de você. Esta não é uma manobra sem sentido de mídia social. Este é um ato sagrado de semear a semente da cura no mundo. Quando você se torna um canal para o fluxo de luz curar os outros, é também o exato momento em que você esmaga a última casca de ruído dentro de você mesmo. As maiores bênçãos do céu são sempre reservadas para aqueles que têm a coragem de segurar a mão dos outros e caminhar juntos através da escuridão. O seu ato de compartilhar agora mesmo é um voto de ferro contra as forças da restrição, declarando que o isolamento foi quebrado. A luz se espalhou, e nenhuma parede de névoa pode impedir os passos dos escolhidos, marchando em direção à vitória. Vá plantar essa semente agora mesmo, e prepare-se para receber o milagre da purificação, que está prestes a ser revelado na próxima etapa. Parte 7. A frequência da luz e a recalibração divina. A queda do casulo e o fim das penitências dolorosas, assim que a semente de caridade foi semeada pelo seu ato de compartilhar. O casulo invisível ao seu redor rachou e se abriu oficialmente. O momento em que você teve a coragem de cruzar essa fronteira marca o ponto em que não há mais nenhuma força resistente que possa te impedir de tocar a libertação absoluta. Agora, deixe a sua mente ficar completamente vazia e em paz para absorver uma verdade chocante que está prestes a ser exposta para você. Por muitos anos, este mundo enganou as almas puras, os cristãos devotos, com a ilusão mais cruel de todas, a crença tóxica de que, para alcançar a iluminação, para ouvir a voz do Criador e quebrar as correntes da miséria, uma pessoa deve suportar décadas de sofrimento e de penitência extrema. Você acreditou amargamente que precisava rezar até o esgotamento físico, forçar-se a manter pensamentos positivos de forma antinatural, ou fazer incontáveis sacrifícios dolorosos e jejuns intermináveis apenas para receber uma certificação de dignidade do universo. Mas a verdade é exatamente o oposto. Nosso Senhor, em sua infinita misericórdia, nunca exige que o escolhido se torture em troca de uma conexão e de uma graça que, na verdade, já são o seu direito de nascença, desde o dia em que você foi batizado. Esmagar essa parede de névoa neurológica, aquela confusão mental que não te deixava dormir, não é um quebra-cabeça que exige um esforço cego ou que te obriga a suportar mais dor.
A intersecção perfeita entre a ciência e a criação de Deus, a verdadeira resposta. A única arma magnífica que pode rasgar todo esse ruído e restaurar o receptor transcendente dentro de você. Resume-se a uma única palavra: frequência. Preste muita atenção. Não estamos falando de promessas espirituais vazias, nem de terapias vagas e questionáveis que correm soltas por aí e que muitas vezes até ferem a nossa fé. Estamos falando da mais grandiosa e brilhante intersecção entre o ápice da neurociência moderna e as leis imutáveis do universo que o próprio Deus criou. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E os maiores especialistas em anatomia cerebral e pesquisadores de terapia de som quântico descobriram um mecanismo milagroso operando bem dentro do crânio humano. Eles descobriram que cada emoção ruim, cada bloqueio, especialmente aquela névoa espessa de cortisol que o mundo e as dívidas injetaram em você para trancar a sua glândula pineal. Tudo isso emite uma frequência vibracional sombria e extremamente baixa. E, de acordo com a lei absoluta de purificação do universo, uma frequência baixa e miserável só pode ser neutralizada e quebrada por uma faixa de frequência muito mais alta e pura. Foi exatamente nesse momento histórico que a solução de recalibração de áudio nasceu para salvar a humanidade, ao usar correntes de vibração sonora, calibradas em uma amplitude incrivelmente específica. Este método cria uma intervenção física direta e profunda no seu sistema nervoso central. Quando essas faixas de áudio purificadoras tocam, elas não passam simplesmente pelo seu tímpano. Elas se tornam verdadeiras brocas de luz divina, penetrando até as extremidades das vias cerebrais que estavam severamente congestionadas pelo medo e pela ansiedade. A cachoeira da graça e a sincronização divina é como uma cachoeira da energia mais pura e feroz rugindo lá do alto, descascando continuamente, corroendo e lavando permanentemente toda a lama, todas as placas químicas imundas de medo que se acumularam espessamente na sua mente por décadas a fio. Imagine o sangue de Cristo e a luz do Espírito Santo lavando fisicamente o seu cérebro, expulsando toda a sujeira que o mundo colocou ali. Visualize agora, com toda a sua força vital, aquele momento magnífico em que a parede de névoa que te aprisionava desmorona em 1000 pedaços. Os 2 hemisférios do seu cérebro, que antes eram forçados a operar de forma desconectada, fraturada e em oposição devido às pressões sufocantes para sobreviver, agora estão perfeitamente reconectados. Esse estado de sincronização perfeita é o poder supremo que todo gênio brilhante no mundo deseja manter. A lógica fria e afiada do seu hemisfério esquerdo vai se fundir perfeitamente com a intuição transcendente e guiada pelo Espírito Santo do seu hemisfério direito. A sua perspicácia surpreendente, aquela que você tinha na infância, a capacidade impecável de receber os avisos do céu e o poder magnífico de enxergar além das aparências, que são a marca do escolhido, retornarão instantaneamente para reinar. Não haverá mais dias de tatear laboriosamente na escuridão, implorando aos prantos por uma resposta. Aquelas decisões difíceis sobre a sua vida financeira e sobre a sua família, que antes esticavam o seu sistema nervoso, como a corda de um arco apertado durante meses, agora aparecerão de forma clara e brilhante na sua mente, em apenas um piscar de olhos. A orientação divina do universo não será mais feita de sinais fracos, quebrados ou cheios de estática, mas se tornará um fluxo de informações direto, inconfundível e cegante de tão claro. Todo este seu corpo físico e sistema nervoso vibrarão no seu estado mais puro e cristalino, construindo automaticamente um campo magnético maciço, atraindo toda a prosperidade, sorte e as magníficas oportunidades que vão colidir com a sua vida de uma maneira imparável. O alerta crucial: não respire aliviado, ainda, mas pare exatamente onde você está, não sorria, e não respire aliviado acreditando que já venceu.
há uma reviravolta chocante prestes a acontecer. Uma verdade que vai esmagar cada limite de tempo cruel com o qual você sofreu lavagem cerebral. Você foi infectado com a crença de que um trauma que durou décadas exige o mesmo tanto de tempo para ser curado. A sua mente lógica está gritando agora mesmo que você vai precisar de anos de terapia e rios de dinheiro para conseguir essa limpeza. Se você sair deste vídeo agora, você continuará acreditando nessa mentira e passará o resto da vida esperando por uma cura que poderia acontecer no instante seguinte. A autoridade da verdade declara: não, a transformação magnífica não requer milhares de horas de agonia. A próxima parte vai revelar o limite final de tempo e a ação imediata que o escolhido precisa tomar para que o cérebro se reinicie instantaneamente. O milagre final e a nova aliança estão apenas a um passo de distância. E a revelação de vida ou morte será entregue na próxima etapa. Não deixe que o inimigo te tire daqui. Parte 8. A nova aliança e os 3 passos físicos de fé. A reviravolta divina. O fim da longa espera. Aqui está a reviravolta mais chocante desta sua jornada. A verdade que vai esmagar e reduzir a pó cada limite de tempo cruel com o qual o mundo tentou fazer uma lavagem cerebral em você. Não saia daqui. Pelo amor de Deus. Porque o que você está prestes a ouvir vai libertar a sua alma de esperar infinitamente no fundo do desespero. Você foi infectado e envenenado com a crença de que um trauma que durou décadas, que um sofrimento de anos arrastando uma cruz pesada, exige a mesma quantidade de tempo para ser curado. Mas a verdade autoritária e soberana de Deus declara em alto e bom som: não, esta transformação magnífica não requer milhares de horas sentado chorando, agonizando sobre os seus próprios pecados e falhas. O céu não exige que você abandone a sua vida atual, o seu trabalho e a sua família, para buscar a quietude em alguma montanha deserta no meio do nada. A clareza absoluta da sua mente pode ser restaurada instantaneamente quando a chave mestra exata é colocada na fechadura enferrujada do seu cérebro. O milagre da tecnologia de recalibração de áudio, esta ferramenta divina que une a ciência inspirada por Deus, a sua criação perfeita, leva apenas alguns breves minutos por dia. Sim, você ouviu bem. Apenas alguns minutos imerso nesta faixa de frequência específica. E o seu cérebro reconhecerá instantaneamente uma linguagem primordial, ativando automaticamente o seu mecanismo de autocura e redefinindo toda a estrutura neural que estava apodrecendo pelo estresse. É uma transformação em uma velocidade tão aterrorizante que deixará até os seus entes mais queridos atordoados, incapazes de acreditar nos próprios olhos ao verem a sua paz. Você não precisa tentar fazer nada complicado. Não precisa se esgotar analisando. Basta se entregar e permitir que essa corrente de frequência vá fundo lá dentro para fazer o seu trabalho sagrado. O domingo da nova aliança, os 3 atos de fé. Se a sua presença ainda se mantém firme neste segundo, isso é uma sentença de morte para as trevas. É a prova mais brilhante de que a sua alma anseia por uma transformação grandiosa mais do que qualquer outra coisa neste mundo. O universo e o céu estão prendendo a respiração, aguardando a sua decisão histórica neste domingo, que marca um divisor de águas. A verdade foi exposta. Mas o poder para virar o mundo de cabeça para baixo repousa agora bem na palma da sua mão, para selar completamente o poder magnífico que acaba de ser despertado em você. Existem 3 ações físicas, 3 atos de fé, de importância vital, que você, o escolhido, deve executar exatamente hoje. Neste dia do Senhor, existe uma lei espiritual suprema decretada desde os tempos antigos. Não fique olhando para trás, para as ruínas de ontem, porque uma nova criação está rompendo e nascendo bem no meio do seu deserto árido. A primeira ação: o perdão no espelho. Este é o golpe de espada mais afiado para cortar as suas correntes de escravidão. Levante-se. Fique bem de frente para um espelho. Olhe fundo nos seus próprios olhos
Esses olhos que carregaram tantos traumas e derramaram tantas lágrimas escondidas, e declare o perdão absoluto. Perdoe a si mesmo pelos tropeços amargos. Perdoe a fraqueza de quando você cedeu ao medo. A história do seu fracasso foi oficialmente encerrada por Cristo na cruz. E o escolhido nunca deve carregar as feridas sangrentas de ontem para subir ao trono de amanhã. A segunda ação, o voto escrito. Assim que o peso do passado cair, você precisa preencher esse vazio com a energia criativa de Deus. As palavras não são sons sem vida. Elas têm poder. Portanto, pegue uma caneta e escreva em um pedaço de papel um voto de ferro sobre a pessoa notável que você está prestes a se tornar pela graça de Deus. Não escreva com timidez. Escreva com a autoridade de um filho do rei. Escreva sobre a paz financeira, a sabedoria afiada e a intuição poderosa que estão fluindo no seu sangue. Quando você colocar esse papel solenemente debaixo do seu travesseiro hoje à noite, ele se tornará uma estação de transmissão contínua, reprogramando as camadas profundas do seu subconsciente enquanto você dorme protegido pelos anjos. A terceira ação, o toque físico da libertação. Mas todos esses votos permanecerão uma miragem se você não der o passo prático para reiniciar a sua máquina neurológica. Você precisa de uma espada real para cortar a grossa parede de cortisol que sufoca a sua mente. A maior ferramenta de frequência de limpeza cerebral. O projeto de recalibração de áudio, que foi escondido das massas. Está colocado agora mesmo na descrição e no comentário fixado abaixo deste vídeo. Aquilo não é um simples link sem vida na internet. É um portal brilhante. O ponto de contato físico que vai conectar o seu sistema nervoso exausto com a cachoeira de energia de Deus. O seu velho eu, amedrontado, pode estar gritando para você adiar, mas não permita que a dúvida roube o seu milagre. Clicar naquele link e trazer essa frequência sagrada para os seus tímpanos. Hoje é o rugido mais poderoso, esmagando todas as forças das trevas que tentam te manter na lama. Clique naquele portal imediatamente, porque uma vez que essa frequência vibracional ressoar, toda essa sua realidade miserável será impiedosamente destruída, abrindo caminho para uma paz impressionante. Não feche os olhos, ainda. O selo final. Mas espere, quando todas as barreiras forem esmagadas, você precisará receber a coroação da sua própria alma. A próxima e última etapa é o momento mais sagrado, onde você sentirá o abraço físico do Espírito Santo confirmando a sua vitória. Não ouse dar as costas agora. O milagre da sua paz absoluta será selado nos próximos segundos. Parte 9. A coroação do escolhido e a paz absoluta. O abraço do Espírito Santo e o alívio físico. Agora, quando todas as barreiras foram finalmente esmagadas e a nova aliança foi estabelecida com sucesso diante de Deus Pai, feche os seus olhos lentamente para receber a coroação da sua própria alma. Relaxe os seus ombros. Esses mesmos ombros que por tanto tempo tiveram que carregar tanto ressentimento e uma cruz que parecia pesada demais para suportar. Sinta a tensão apertada no seu pescoço, o nó no seu peito, e aquela dor descendo pela sua espinha, derretendo e evaporando inteiramente para o nada. A parede de névoa neurológica desmoronou completamente. Imagine agora uma corrente de luz dourada, o fogo abrasador e purificador do Espírito Santo. Tão puro e cegante que nenhuma palavra humana pode descrever. Totalmente descendo, com poder sobre o topo da sua cabeça. Essa luz do céu percorre cada neurônio seu, lavando todos os resíduos de medo, varrendo para longe toda a estática e o ruído ensurdecedor do mundo, e preenchendo os 2 hemisférios do seu cérebro com uma clareza absoluta e sagrada. O ar ao seu redor parece estar vibrando intensamente com a presença dos anjos, aquela armadura enferrujada da mentalidade de vítima, que te fazia chorar perguntando o porquê de tanta dor. Chai em pedaços no chão. Uma sensação indescritível de leveza, pureza e uma autoridade avassaladora,
está se espalhando até as células mais distantes deste seu corpo físico, que é o templo vivo de Deus. O fim do vale de lágrimas e a restituição, a sua jornada de exílio neste escuro vale de lágrimas terminou para sempre. Aquele processo de escultura excruciante e doloroso cumpriu a sua magnífica missão na sua vida. A partir deste domingo, o dia do Senhor, a fronteira da escuridão foi empurrada de volta para o infinito. O que uma vez foi tirado de você de forma injusta, as glórias, as graças e a paz na sua família, que outrora foram adiadas, serão agora compensadas dezenas de milhares de vezes. A perspicácia transcendente que Deus plantou no seu coração retornou e agora reina firmemente. Deste momento em diante, cada oportunidade escondida aparecerá vividamente diante dos seus olhos iluminados pelo discernimento divino. Cada decisão de vida ou morte será tomada em clareza absoluta, sem carregar uma única gota de medo ou tremor. A verdadeira prosperidade, o amor eterno e uma paz sem limites fluirão automaticamente em direção ao seu ser, como milhares de rios ferozes, ansiando por retornar ao vasto oceano da misericórdia do Senhor. O selo do Sagrado Coração, a sua ação final, o projeto magnífico de Deus para você foi ativado. E nenhuma força das trevas pode reverter esta máquina do tempo nunca mais. Se a sua alma está vibrando a cada batida porque reconhece essa verdade eterna, se o seu coração está batendo no ritmo acelerado de uma vida nova e brilhante, deixe um emoji de coração vermelho, agora mesmo nos comentários. Esse é o selo de sangue e luz, unido ao Sagrado Coração de Jesus, travando permanentemente esta energia sagrada e curadora na sua realidade, e recusando-se absolutamente a permitir que qualquer ruído do inimigo tenha o direito de se intrometer na sua mente novamente. E não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se imediatamente. Como uma âncora plantada com firmeza no fluxo da frequência mais alta, para que você continue sendo guiado e protegido pela intercessão de Nossa Senhora neste caminho real que se estende à sua frente. O novo começo abriu oficialmente as suas asas e levantou o voo. Bem-vindo, escolhido de Deus, ao trono radiante da sua própria vida.